Bom dia, a graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida. Eu sou a Suelen, professora da classe das Mulheres Adoradoras e estamos hoje então dando continuidade aos nossos estudos no Evangelho de Mateus. E hoje veremos sobre a questão do discipulado, quando Jesus enviou então os 12 para que eles começassem aquela missão tão importante, tão essencial, que nós colhemos os frutos e somos fruto até os dias de hoje. Então, que o Senhor esteja com a sua vida, te abençoando e capacitando a mim, a você, para o aprendizado da palavra dele. Vamos orar e pedir ao Senhor que esteja ministrando aos nossos corações nesse dia, trazendo a verdade da palavra dele aos nossos corações, para que assim possamos estar a cada dia mais habilitados para falar desta palavra da verdade do Senhor nosso Deus, Jesus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu esse dia. Louvado seja o teu nome e engrandecido seja o Senhor. Deus de misericórdia, de graça, de bondade, de favor. Ó Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam e nós temos então experimentado a cada dia dos benefícios, das bênçãos do Senhor sobre nós. Quer seja nos momentos de alegria, de respostas, quer seja naqueles momentos de dor, de sofrimento, o Senhor está sempre conosco e o nosso coração é agradecido a Ti por isso. Perdoa-nos, Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos muitos pecados, ó Deus, pela nossa negligência, incredulidade, ansiedade. Perdoa-nos, Pai. Fica conosco nesse dia, abençoe e dê a cada um que está acompanhando essa aula nesse momento, que a Tua palavra alcance a cada coração naquilo, no propósito para o qual ela está sendo anunciada. Ó Deus, bendito seja o Teu nome, adorado seja o Senhor. Nós Te agradecemos e louvamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 10. É o capítulo que narra, então, o envio dos 12 discípulos. Mas antes, quero compartilhar com você algumas definições. Primeiro, a definição de discípulo. Não sei se você já pensou nessa palavra, no que ela realmente significa, já que também nos denominamos como discípulos de Jesus. É importante, então, a gente saber qual o significado, né? Quais as implicações que estão embutidas nessa palavra. Então, discípulo quer dizer aprendiz, um aluno receptivo a ensinamentos, um seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho de seu mestre. Bem, nosso mestre é muito claro, muito óbvio para nós que é o Senhor Jesus. E isso nós precisamos ter em mente, que se o nosso mestre é o Senhor Jesus, como discípulos, então precisamos dar prosseguimento ao trabalho dele. E qual foi o trabalho de Jesus? Para isso a gente precisa examinar as Escrituras, conhecer quem é Jesus, o que ele realizou enquanto esteve aqui. E essencialmente, Jesus mesmo disse que ele veio para buscar e para salvar os perdidos. E com essa missão primordial e primícia da parte de Jesus, a nossa missão, então, é dar prosseguimento a isso, ao Evangelho, dar prosseguimento às boas novas de salvação, levar a salvação aos perdidos. Muito bem, e aí nós vamos perceber que, lendo o texto de Mateus capítulo 10, depois os discípulos são chamados de apóstolos. E o que significa apóstolo? No grego, a palavra apóstolo é enviado. Então, além de serem pessoas
dispostas a aprender, receptivos a adquirir conhecimento, a serem ensinados e moldados. Então, o apóstolo, ele é um enviado. E isso implica numa ação. Além do estado de você estar receptivo a aprender, então você também, como discípulo, está disposto a ser enviado. Enviado aonde o Senhor mandar. Um discípulo, ele segue o seu mestre e faz o que o seu mestre mandar, dá prosseguimento ao trabalho do mestre. Então vejam como saber o significado é muito importante, porque além de ser aquele que quer aprender, que está disposto, aberto a aprender, também é alguém que está disposto a ir, a ser enviado. Cada um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, é denominado de apóstolo, encarregados do quê? De difundir a palavra de Deus. É um missionário muito abnegado. Essa palavra abnegação, que pode ressoar para nós com um sentido negativo, mas que a palavra de Deus exalta essa qualidade, essa característica de se abnegar. É aquele que se dedica à defesa e propagação de uma doutrina ou de um ideal. Então, a palavra do Senhor vai falar sobre discípulo, sobre apóstolo. Nós vamos ler agora, é importante que a gente leia sabendo, então, desse significado do conceito das palavras. Nós vamos ler o capítulo todo de Mateus 10, vai acompanhando aí na sua Bíblia. E a palavra de Deus, ela é suficiente para nós, Simplesmente pelo fato de nós lermos, o Espírito Santo do Senhor já vai afirmando e trazendo coisas para nós. Então acompanhe a leitura, de verdade, dedique-se a isso, leia mais vezes depois também, porque ela se renova a cada dia, então cada vez que nós lemos a palavra podemos aprender coisas diferentes. Então é importante que a gente leia e se mantenha na palavra de Deus. Vamos ler então o capítulo todo de Mateus 10, sendo que este fato, essa narrativa também está em Marcos no capítulo 5 e em Lucas capítulo 9, nos outros evangelhos. Vamos ler então. Jesus envia os 12. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes a autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado,
pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perde sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Olha só, que texto maravilhoso, mas também desafiador. Desafiador para aqueles discípulos que ouviram essa mensagem e desafiador para nós hoje, que devemos continuar essa missão, devemos dar prosseguimento a essa missão. Bom, como eu disse logo no início, o texto começa trazendo então essa missão dos 12 discípulos e depois denominados também apóstolos, e isso traz para nós aqui 2 objetivos para esta missão que eles tinham naquele início do ministério de Jesus. Preparar o caminho para as visitas de Jesus. Então eles teriam que preparar ali o ambiente, porque logo Jesus chegaria àquelas cidades, àqueles locais, casas, e também treinar os apóstolos para o futuro ministério deles. E esse treinamento, essa missão inicial durou cerca de 1 mês. Bem, nós vemos aqui então Jesus delegando a eles esta missão, de irem e dizendo o que eles deveriam fazer e o que eles estariam capacitados e habilitados para fazer. Mas o texto vai trazendo para nós também algumas implicações ao aceitar o ministério, ao aceitar o discipulado.
e o apostolado, como foi no caso deles. Eles deveriam então compartilhar a compaixão de seu mestre pelas ovelhas perdidas da casa de Israel antes das ovelhas que não eram do aprisco. Jesus deixa isso bem claro, que eles neste momento não deveriam se dirigir aos gentios, aos samaritanos, mas sim às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, ao povo de Israel, aos judeus. Depois chegaria esse momento em que a palavra seria também propagada aos gentios, mas ainda não. E aqui nós percebemos então a estratégia desse plano missionário, né? E isso ensina para nós que quando desejamos, almejamos também estar no ministério, nós precisamos de estratégia, precisamos de um plano para que seja bem executado e assim concretizado. E vejam que esse trabalho durou cerca de 1 mês, ou seja, não dá para a gente ficar em treinamento a vida inteira. Não dá para nós sempre darmos a desculpa que ainda não estamos preparados para falar de Jesus ou para exercermos uma função, um papel no reino de Deus, como discípulos do Senhor. Não dá para ficar a vida toda dizendo isso. O Senhor, Ele nos capacita, mas como nós vemos aqui, para tudo há um tempo também, né? Há esse tempo de preparo, né? Em que nós oramos, nós buscamos ao Senhor como discípulos, estamos aprendendo, mas chega um momento em que nós precisamos ser enviados, que nós precisamos entrar em ação e de fato praticar, então, essa missão de levar a palavra de Deus, de anunciar a palavra do Senhor, de servirmos ao Senhor, servindo aos nossos irmãos, servindo as pessoas que precisam, que necessitam. Não dá para a gente ficar sempre no papel de sermos os servidos. O próprio Jesus diz que ele não veio para ser servido, mas para servir. E essa é a essência do discipulado, né? É o serviço. Muito bem. Então, eles deveriam meditar nisso, entender isso e praticarem. Irem e praticarem. Isso fazia parte desse treinamento para um ministério futuro que eles exerceriam. E aqui a Bíblia traz então os nomes desses 12 homens de Deus e que abraçaram a causa, que abraçaram essa missão com tudo que eles podiam e foram até o fim. Como aqui no versículo 22 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não basta começar bem, é preciso continuar, é preciso permanecer e permanecer até o final. Sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, como diz a palavra de Deus. E esses homens assim o fizeram, exceto Judas Iscariotes, que a gente também bem conhece, mas vamos falar sobre isso no final. Muito bem. E a mensagem a ser propagada, isso também é essencial, porque Jesus diz no versículo 7, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Vejam só a essência da mensagem que Jesus designou para que eles levassem. O reino dos céus está próximo. Hoje nós ouvimos tantas mensagens, tantas pregações, tantas coisas, menos que o reino do Senhor está próximo, menos que o Senhor Jesus está voltando, ouvimos muito pouco que precisamos nos arrepender, como Jesus começou dizendo, como João Batista disse. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem essencial, essa é a mensagem que deve ser pregada, porque qualquer outra coisa que além disso não é suficiente para nos salvar do nosso destino, que é o inferno. Se a palavra de Deus não for pregada nessa maneira, para que as pessoas se arrependam, para que elas creiam no Senhor Jesus, tudo será em vão.
porque vai ser uma mensagem de acalanto para o ego, de conforto, mas que não vai trazer na sua essência a salvação. Muito bem. E aí a palavra de Deus Jesus vai aqui dando as demais orientações, e o que nos mostra que o discípulo ele precisa de uma sabedoria prática para exercer o seu ministério, né? Quando Jesus diz: olha, estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Ou seja, Jesus já está alertando para toda espécie de dificuldade, de tentação e provação que os discípulos passariam, e que não é diferente conosco nos nossos dias. E ele diz: sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então nós precisamos dessa sabedoria prática para o dia a dia, muito discernimento para entendermos e conseguirmos ver as astúcias do inimigo, ou presenciarmos também situações ciladas de Satanás contra a nossa vida, contra o trabalho do Senhor, e assim ficarmos atentos, estarmos sempre vigilantes. Então é uma sabedoria prática, como devemos agir enquanto discípulos, os discípulos ali e nós também. E a duração, né, do discipulado, a palavra de Deus diz que é até que ele venha, que eles deveriam pregar essa mensagem até que Jesus voltasse. Então isso significa que essa missão permanece, porque Jesus Cristo ainda não voltou, está às portas, eu creio, mas ele ainda não voltou. Então nós precisamos dar continuidade a essa missão, a missão de falar de Jesus, porque aqui no versículo 23, no final do versículo diz que até que Jesus volte. Então nós precisamos anunciar a palavra dele. Muito bem, e feito isso, então Jesus vai trazer aqui algumas implicações do discipulado. E começa aqui nos versículos 32, na verdade, ele começa dizendo que no versículo 33, aquele que me negar diante dos homens eu também negarei. E no versículo 34, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. E aí Jesus vai mostrando para nós as implicações do discipulado. O que significa então deixar ou pegar a sua cruz, carregar a sua cruz e seguir o discipulado do Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui nos versículos 37 até o 39 sobre essa questão da abnegação do discípulo, de negar algo para ganhar outras coisas. E aqui os versículos dizem o seguinte: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Aqui é um grande desafio para nós, porque nós temos uma grande facilidade em nos apegarmos às coisas, às pessoas, e de modo que isso se torne uma prioridade na nossa vida e que a gente deixe então de buscar o Senhor Jesus de verdade. E isso a gente precisa se atentar muito, porque aqui mesmo Jesus está dizendo: quem fizer isso não é digno de mim. E isso nos remete a um texto da palavra de Deus que fala sobre o sacrifício vivo. Porque ser um discípulo de Jesus é um sacrifício vivo, é ser um sacrifício vivo. Nós vamos ver no final um pouquinho sobre o destino, o fim da vida desses discípulos. E na maioria deles não foi nada fácil.
E muitas vezes nós estamos ouvindo de um evangelho barato que prega que com Jesus tudo vai ser mil maravilhas, apenas rosas. E quando as dificuldades começam a surgir, as pessoas desistem e abandonam o Senhor. Então, que isso não aconteça conosco. E nós vamos então lá para o texto de Romanos, no capítulo 12. É um texto bastante conhecido, já ouvimos muito dele, já lemos várias vezes, mas é preciso que a gente se atente e deixe só de ser um ouvinte e se torne então um praticante da palavra de Deus. O texto diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto começa dizendo: se ofereçam em sacrifício vivo, ou ofereçam seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra de Deus, então, aqui está nos alertando para essa essência do discipulado, que é a abnegação, que é se oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso quer dizer que muitas vezes nós cantamos: Senhor, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha alma, todo o meu ser, tudo que é em mim, quer te louvar, quer te buscar. Nós falamos palavras muito bonitas, mas quando chega na prática, nós simplesmente fugimos. Nós abandonamos, nós dizemos que não é para nós, que é para o outro, que já tem outra pessoa fazendo, ou que já foi meu tempo, ou que não é para mim. E a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos fazer isso. Nos oferecermos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então eu posso dizer: Senhor, eu te dou meu coração, mas e as minhas mãos? E os meus olhos? E o meu entendimento? Para que eu tenho usado? Quando alguém me chama, me convida para fazer algo, para servir, qual é a minha resposta? Porque é certo que o Senhor, Ele nos capacitou com dons. Deus nos deu talentos e nós não podemos enterrá-los, nós precisamos usá-los. Né? O apóstolo Paulo diz: eis que eu estou me oferecendo a cada dia por vocês, pela obra do Senhor, oferecendo o meu corpo como libação, como um sacrifício ao Senhor. E nós cantamos e nós falamos, mas quando chega na hora a gente diz: não é para mim, é para o outro. Então que o Senhor, pelo Espírito Santo dele, possa me incomodar e te incomodar para isso, para esse ministério que é vivo, que é ativo, para o ministério que é atender às necessidades. Será que eu estou atento às necessidades ao meu redor? E não só para perceber as necessidades, mas para agir, para somar, para me oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus pode contar comigo. Aqueles discípulos se ofereceram voluntariamente. E Jesus também deixa bem claro: olha, o que vocês receberam de graça, deem de graça. Ofereçam-se. Isso significa abnegar sua própria vontade. Mas a recompensa é do próprio Deus. Colossenses 3, 23 vai nos falar sobre isso. 23 e 24. Que nós devemos servir
como ao Senhor. E é Ele quem nos recompensa. E não devemos fazer também pensando na recompensa, mas porque é a paixão da nossa alma, porque é a essência do cristianismo. O servir, o estar pronto para continuar esse ministério de Jesus. Quando eu penso na vida de Jesus, era uma vida de muita comunhão com Deus, muita procura, muita intimidade com o Senhor, mas também era uma vida de proximidade com as pessoas, atendendo às necessidades, estando onde precisava estar, fazendo o que precisava ser feito. E assim ele cumpriu a sua missão, que significou, hoje mesmo estava ouvindo sobre isso, que significou receber sobre si toda a ira de Deus. Além da dor física, muito além da dor física, Jesus recebeu esse peso de todos os nossos pecados e da ira de Deus, porque Deus, ele não pode passar a mão, não pode dar tapinha nas costas a respeito do pecado. O pecado precisa ser punido e Jesus levou toda essa punição, que era para mim, que era para você. Então, aquilo que nós tivemos que fazer é muito pouco, não é nada diante do que Jesus fez, levando sobre si toda a ira de Deus. A ira de Deus que era sobre nós foi desviada na pessoa de Jesus. E Ele o fez em obediência ao Pai. E para me salvar e para te salvar. E nós? O que nós temos feito? Então o discípulo, ele tem a convicção da sua missão. E por isso ele não se perde, ele não se desvia, ele não se distrai, porque ele tem a convicção da sua missão. Ele está disposto a sair da sua zona de conforto. Ah, mas isso eu não sei muito bem. Não, o discípulo, ele sai da sua zona de conforto. Ele vai em busca, ele aprende, ele se desenvolve. Irmãos, esses homens eram homens como nós, que tinham as suas vidas, tinham suas profissões, estavam ali tendo sua vida comum. E quando eles foram chamados, eles disseram sim, eis-me aqui. Mesmo sem saber o que viria depois. Mas eles creram. Eles confiaram e eles amaram. Eles se ofereceram. Então, o desafio do discípulo é consagrar a Deus a sua mente, a sua alma e também o seu corpo, como sacrifício vivo. Oferecer-se, meu corpo, o que eu posso fazer, o que eu sei fazer, mesmo que seja muito simples, muito pequeno, não tem tamanho. No reino de Deus não tem tamanho, não tem medida. É essa disposição do coração em servir, em dizer sim, em se colocar na brecha, na necessidade. Esse é o papel do discípulo. E para concluir nosso estudo, como morreram os discípulos? Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, porque ele disse que não era digno de ser crucificado como Jesus. André, segundo a tradição, foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes, o primeiro dos apóstolos a ser morto. João, irmão de Tiago,
ele foi exilado na ilha de Pátimo, onde recebeu as revelações do Apocalipse e possivelmente morreu em Éfeso de morte natural. Felipe, de acordo com as genealogias dos apóstolos, ele morreu de uma morte natural. Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto vivo num saco e lançado no mar. Tomé, segundo a tradição, trabalhou na Índia e aí foi martirizado e morto. Mateus, segundo a tradição, morreu de morte natural na Etiópia ou na Macedônia. Tiago, filho de Alfeu, há um relato de que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pregar Cristo. Tadeu, sabe-se apenas que foi sepultado em Beirute ou no Egito. Simão, Zelote, segundo a tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina. Foi perseguido como um cristão. E Judas, nós sabemos, enforcou-se após trair Jesus. E aqui a gente poderia acrescentar também o apóstolo Paulo, que foi decapitado próximo de Roma, segundo a tradição. E eu fico a me perguntar, se eles soubessem que isso aconteceria, eles teriam dito não? Eu penso que ainda assim eles teriam dito sim. Jesus disse que eles sofreriam muitas perseguições, mas tinha algo que estava além disso, o propósito da missão, o propósito para o qual eles foram chamados, e eles foram e foram até o fim. Que a exemplo desses discípulos, o Senhor fale aos nossos corações, nos capacite, nos encoraje a também abraçarmos esta causa e oferecermos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus te abençoe.